Boa tarde, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que seu povo seja abençoado nessa tarde. Agradeço a atenção de todos. Estudaremos a palavra do Senhor mais uma vez hoje. Antes, quero convidar a todos a clamarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Amado Pai, agradecemos pela tua mão em nossas vidas. Te louvamos pela tua misericórdia que é sobre nós. Senhor, eu quero pedir a tua bondade sobre o teu povo. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor esteja cuidando da gente. Precisamos do Senhor. Lembramos dos nossos enfermos, nosso prefeito, o senhor Ezen Guzmão. Senhor, lembramos da irmã Rivanice, dos familiares do nosso irmão Luiz Ferraz. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo irmão Lindo Arte, pastor Nogueira, Pai, tem misericórdia, pastor Silvestre, a irmã Luci, a irmã Daci, o irmão Clay. Senhor, seja com cada um deles. Queremos clamar pela Tua palavra agora. Vem falar conosco, Deus. Em nome de Cristo eu te suplico, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero estudar com todos nessa tarde os fatores da queda de Pedro. Os fatores da queda de Pedro. Quando nós olhamos os personagens das Escrituras, nós conhecemos alguns por algumas situações que foram marcantes, acabaram sendo identificatórias. Por exemplo, nós sabemos José porque José foi vendido pelos seus irmãos. É um fator marcante identificatório. Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Davi, infelizmente, a partir do seu adultério. E Pedro, nós conhecemos muito Pedro por causa do fato dele ter negado a Cristo por 3 vezes. Judas, conhecido por ter traído, Pedro por ter negado. E eu gostaria de pensar na história de Pedro, para a gente considerar quais foram os fatores que levaram Pedro a essa queda tão triste, a ter negado o nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, eu quero estudar isso como uma advertência para cada um de nós. Assim, igual a Pedro, muitas vezes nós negamos o nome do Senhor, sem perceber ou percebendo, inconsciente, como no primeiro momento foi com Pedro, ou consciente, nós às vezes negamos o nome do Senhor. Como é que a gente pode ser protegido de uma queda tão triste como essa? Então, vejamos. Fatores da queda de Pedro. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Nós veremos alguns versos deste capítulo. O versículo 31 é onde Pedro é avisado por Jesus. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então, meus irmãos, aqui começa a narrativa. Aqui começa a história da queda de Pedro, dele ter negado Cristo por 3 vezes. E quais são os fatores que nós já conseguimos identificar aqui? Aqui nós temos pelo menos 3. Veremos outros a seguir. O primeiro, meus irmãos, Pedro caiu porque houve um ataque maligno sobre ele. Houve um ataque maligno contra ele. Jesus Cristo começa dizendo: olha, Satanás vos reclamou. Quer dizer, reclamou aos 12, reclamou a todos eles. E Jesus está dizendo especificamente para Pedro: Satanás está se levantando intencionalmente para derrubá-los nesse momento específico. Meus irmãos, Pedro caiu, entre outros fatores, porque houve um ataque maligno. Entendamos isso. A Bíblia fala que é para nós vigiarmos e orarmos, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda em derredor, procurando aquele a quem ele possa tragar. Meus irmãos, não nos enganemos, nós temos inimigos espirituais. Satanás e seus demônios, eles criam laços, eles colocam ciladas diante de nós. Há uma tendência, às vezes, de colocar tudo na conta do diabo.
Então, parece que o homem não tem responsabilidade moral, não tem responsabilidade pessoal. Parece que tudo é culpa do diabo. Mais ou menos aquela história. Vou orar por fulano de tal, para que Deus expulse dele o demônio do adultério. Não, meus irmãos, vamos entender. Adultério é obra da carne. Então, se fosse um caso de libertação espiritual, a pessoa não seria culpada, a pessoa seria vítima. Então, adultério, homossexualismo, essas coisas todas são obras da carne. A pessoa não precisa em si de libertação, ela precisa de arrependimento. Veja, libertação entendemos, libertação contra o pecado. Mas nós precisamos entender que, neste caso, o caminho é arrependimento. O que eu quero dizer? Que muitas vezes nós damos a entender que tudo é o diabo. Parece que a pessoa não tem responsabilidade moral. No entanto, ainda que o homem tenha responsabilidade moral, nós devemos também entender, reconhecer que o nosso inimigo, ele anda em redor, em derredor, procurando aquele a quem ele possa tragar. E ele faz isso como um leão. Como é que o leão faz com o rebanho? Fica observando aquela res, aquela ovelha, aquele gado que está mais afastado, que está mais fraco, que está de repente distante da sua manada ou do seu rebanho. E é esse que o inimigo ataca. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos ser vigilantes, ser atentos, porque nós temos um inimigo espiritual e esse inimigo faz os seus ataques. Jesus está dizendo, olha, o diabo te reclamou para te perenar como trigo. O diabo está fazendo um ataque, uma investida muito forte contra a sua vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, entendamos isso. Existe atuação maligna que quer fazer sabotar a sua fé, a sua caminhada com Deus, o seu casamento, a sua família, o seu testemunho. Entendamos isso. E o inimigo astuto e sagaz, ele usa das coisas, às vezes, aparentemente mais simples. E ali ele quer colocar um laço. Entendamos isso. Precisamos de revestimento espiritual. E olha o que Jesus Cristo vai dizer para Pedro. O versículo 32 fala, eu, porém, roguei por ti. Meus irmãos, olha, diante do ataque do inimigo, nós precisamos ter o revestimento espiritual que só Cristo oferece. Corramos sempre para Jesus. Corramos sempre para o Senhor. Tem outras lições, mas eu queria mastigar essa um pouquinho mais. Quando a Bíblia fala que debaixo das suas asas estará seguro, se lembra do Salmo 91? A ideia é a seguinte, um bocado de pintinhos no quintal, tem o gavião, e o gavião quer atacar e pegar aqueles pintinhos. E o que protege aqueles pintinhos? As asas da galinha. Então, debaixo das asas da galinha, o pintinho tem refúgio. Aí o texto fala, debaixo das suas asas estará seguro. O gavião, o falcão, que quer arrebanhar, abocanhar, quer matar aqueles pintinhos, no sentido espiritual, é o nosso inimigo, é Satanás. Então, onde é que o pintinho consegue abrigo, segurança diante do ataque da águia? Debaixo das asas da galinha. Como é que nós podemos ter vitória diante dos ataques do inimigo? Quando nós temos o revestimento espiritual, quando Cristo roga por nós. Então, meus irmãos, corramos para debaixo das suas asas. Mas veja, além do ataque do inimigo, nós vamos perceber aqui que houve uma atitude de Pedro. E depois do ataque do inimigo, o texto vai começar a mostrar as atitudes de Pedro. Porque, meus irmãos, a grande preocupação em si não é o ataque do inimigo. A grande preocupação é quais atitudes que nós temos diante do ataque do inimigo. Quais são as atitudes que nós temos? A primeira atitude que ele vai ter é uma atitude de negligência, até mesmo de descaso, ou displicência. Uma displicência ou um descaso no que Cristo falou para ele. Pensa bem nisso. Jesus chama ele à parte,
na última noite, e Jesus vai bater um papo com Pedro, vai dar um toque. Em particular, fala: Pedro, eu tenho uma coisa séria para te dizer. Eu quero que você saiba, eu estou preocupado com você, Pedro. Eu estou preocupado porque Satanás te reclamou para cirandar como trigo. Eu estou orando por você nesse sentido. Meus irmãos, qual deveria ser a atitude de Pedro? Olha, está havendo um alerta direto para ele. Ele está recebendo um toque do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele vai ter uma atitude de displicência. Chega a parecer descaso. Ele só faltou dizer para Jesus assim: Senhor, não precisa orar por mim não, eu estou tranquilo. Senhor, isso é coisa da sua cabeça. Isso comigo jamais aconteceria. Percebe que ele não levou em conta a advertência do Senhor Jesus Cristo? Ele foi displicente, chegou a parecer descaso. Meus irmãos, isso daqui é muito importante. Nós falamos ainda há pouco que Satanás, ele anda em derredor. E qual tem sido a atitude das ovelhas? Displicência. Às vezes até mesmo descaso. Parece que elas não percebem que elas são alvos direto do ataque do inimigo. Meu irmão, eu estou falando para você. Satanás quer sabotar a tua fé. Ele quer sabotar a tua caminhada, ele quer sabotar o teu casamento e a tua família. Como é que você lida com essa advertência da palavra de Deus? Como é que você considera isso que a Bíblia está dizendo? Pedro achou que não era com ele. Pedro achou que ele não precisaria levar a sério essa palavra do Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas, elas não consideram isso que é colocado diante delas. Jesus chamou ele em particular. Jesus vai falar para ele com aquele coração de pai, com aquele coração de pastor, com aquele coração de quem amava Pedro. Pedro, infelizmente, agiu com displicência. Agiu até mesmo perto de um descaso. Quantas vezes você ouve uma mensagem, você ouve uma palavra, o pastor chega ali para entrar em certos assuntos que têm a ver com você. Você não é casado? Quando o pastor fala de casamento, tem a ver com você. Você não tem família? Quando o pastor fala sobre família, tem a ver com você. Você não é crente? Quando o pregador ele fala de comunhão com Deus, de caminhada cristã, está falando com você. E às vezes parece, e grande parte das vezes, que as pessoas agem como Pedro. Parece que não é com elas, parece que não é para elas. Pedro diz assim: os outros precisariam ouvir isso. Os outros sim, eles podem até negar o Senhor, mas comigo, jamais. Percebeu aí o segundo fator? Displicência. Não levar a sério as advertências do Senhor. Meu irmão, tem muito crente que não está levando a sério as advertências da palavra de Deus. Não está levando a sério as advertências que nós precisamos ter diante da situação que o mundo vivencia. Toma cuidado, que esses princípios te levem a refletir para levar a sua vida cristã mais a sério. Um terceiro aspecto aqui. Pedro vai demonstrar aquilo que nós chamamos de autossuficiência. Olha o que Pedro vai dizer aqui no versículo 34. Desculpem, no verso 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Ele vai dizer para Jesus que Jesus está enganado. Senhor, olha, os outros podem te negar, mas eu não te nego. É autossuficiência. Pedro estava confiando demais em si mesmo. E, meus irmãos, um dos problemas da gente confiar demais em nós mesmos é que a gente não confia no Senhor. Percebe? Pedro, ao confiar em si, estava duvidando daquilo que o Senhor estava dizendo. Estava dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não erro, o Senhor está errado. Eu sei que eu não vou fazer isso, o Senhor está enganado. Meus irmãos, um dos fatores da autossuficiência é que, além da gente confiar em algo errado, que é o nosso coração, a gente passa a duvidar daquilo que o Senhor fala sobre nós, daquilo que o Senhor fala para nós. Não sejamos autossuficientes. Eu tenho percebido, na minha caminhada cristã,
que todo mundo que age de forma suficiente, ele acaba escorregando. Já vi uma frase dita por alguns homens acerca de seu casamento: eu confio no meu taco. E, meus irmãos, as pessoas que me disseram isso, eu confio no meu taco, infelizmente elas caíram. Autossuficiência. Um autossuficiente, ele é uma bomba relógio para mais dia, menos dia, explodir. Aí o que a gente vai aprender com Pedro? Que houve alguns fatores que o levaram a ter a tristeza de negar a Jesus Cristo, de negar por 3 vezes. E quais foram os fatores? Pedro não levantou naquele dia de manhã e colocou na sua agenda: eu vou negar Jesus. Ele não fez isso. Mas ele não levou em conta que, primeiro, há um ataque espiritual. Segundo, o Senhor nos adverte. Terceiro, olha, nós precisamos tomar cuidado, mais do que contra o ataque espiritual, nós precisamos tomar cuidado conosco mesmo. Pedro achava que o coração dele não faria isso. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: eu amo minha esposa, eu amo o meu Senhor, mas eu tenho medo de um dia adulterar. O que eu estou dizendo com isso? Eu não confio em mim, eu não confio no meu coração maligno. Eu amo a Jesus Cristo e eu amo a sua palavra, mas eu tenho medo de um dia abandonar a Jesus Cristo e não ser mais fiel à sua palavra. O que eu estou dizendo com isso? Que eu não confio no meu coração, eu não confio em mim. Meus irmãos, eu amo caminhar com o Senhor, mas eu tenho medo de um dia abandoná-lo. O que eu quero dizer com isso? Que eu não confio no meu coração, eu não confio em mim. Então, como é que a gente precisa levar a nossa caminhada cristã? Como é que a gente precisa levar o nosso testemunho, a nossa fé, o nosso casamento, a nossa família? Com uma completa dependência de Deus. Senhor, não desista de mim, não desista de meu casamento, não desista da minha casa. Pedro, infelizmente, ele foi autossuficiente, ele chegou a dizer para Jesus assim: os outros podem te negar, eu jamais. Estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas até mesmo para a morte. Percebe que Pedro estava confiando demais em si mesmo? Olha, naquele momento ele estava sendo sincero. Ele não estava querendo enganar Jesus. Ele estava sendo sincero. Mas pensa bem nisso. Nós podemos ser sinceros e mesmo assim estar errados. O nosso coração é enganoso. E o nosso coração enganoso nos leva a acreditar verdadeiramente em algo, mesmo nós estando errados. Por isso precisamos depender do Senhor. Ao invés de confiar naquilo que eu creio, naquilo que eu penso, eu devo confiar naquilo que o Senhor está dizendo. Indo adiante. Um quarto fator aqui da queda de Pedro. O Senhor vai chamar todos eles para o Getsêmani. Vai chamá-los para a oração. Versículo 39 diz assim: saindo, foi como de costume. Percebe que havia uma prática costumeira de oração. Jesus tinha esse hábito de se voltar para os montes, levar seus discípulos e ali orar. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Meus irmãos, percebe que o Senhor está convidando aqueles discípulos, como já fazia costumeiramente, para orar. E nesse momento ele está dizendo: olha, a oração específica aqui hoje é por nós. A oração específica aqui hoje é pelo momento que a gente vivencia. É para que nós não entremos em tentação. Vamos orar aqui uns pelos outros. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu vou orar por vocês. E nós devemos, assim, realmente entender a seriedade disso. Jesus se retira. 3 vezes que ele volta, como é que ele encontra os discípulos? Como é que ele encontra Pedro? O texto fala que eles estavam dormindo. Então, olha os fatores. Um ataque espiritual do maligno. Uma displicência de Pedro em não levar a sério a advertência de Jesus. A autossuficiência de Pedro de achar que certas coisas com ele não aconteceriam.
E agora a sua negligência de vigiar em oração. A sua negligência de pagar o preço da oração. Meus irmãos, muitos crentes têm sido negligentes. Negligentes em aprender mais da palavra do Senhor. Negligentes em pagar o preço da oração. Negligentes em ter comunhão como igreja local. Negligentes em realmente levar a sério a sua caminhada cristã. Infelizmente, esses fatores nós podemos ver até como degraus descendentes da queda de Pedro. Cada vez descendo mais. Cada vez descendo mais. E infelizmente, degrau após degrau, ele vai chegar ao ponto de negar aquele que ele tanto amava. De negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, que teve tantas experiências profundas com o Senhor, andou com Jesus sobre as águas, ele que foi pescar um peixe conforme o Senhor mandou, e da boca do peixe tinha as moedas para pagar o imposto. Ele que subiu no monte da transfiguração e viu Jesus glorificado. Pedro que viu Jesus Cristo ressuscitando aquela menina. Olha, Pedro que teve tantas experiências especiais, únicas com o Senhor, ele vai negar a Jesus Cristo. E por que ele vai negar a Jesus Cristo? Considere esses fatores associados à queda de Pedro. Vamos adiante? Nós sabemos então que, infelizmente, acontece a hora de Jesus ser preso. E no que Jesus estava para ser preso, Pedro vai se levantar. E Pedro vai se levantar com uma espada, e com essa espada ele quer defender Jesus Cristo. Na narrativa de João, acontece até mesmo dele arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote. Aliás, até que em Lucas está escrito assim, versículo 50, diz assim, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. João vai dizer que esse que cortou a orelha foi o próprio Pedro. Então, veja aqui um quinto fator. Pedro, autossuficiente, Pedro, negligente em depender de Deus em oração, Pedro agora vai querer fazer uso da própria força. Pedro vai querer fazer uso do seu braço. Pedro vai querer resolver as coisas na base da sua espada. Meus irmãos, como é que nós temos procurado lidar com as dinâmicas, com os conflitos, com os atritos da nossa caminhada? Porque Pedro, ele não quis pagar o preço da oração, o preço da dependência, porque ele não levou a sério a advertência de Jesus, ele não quis parar para pensar nas ciladas que o maligno ia colocar ali diante dele, sendo que o próprio Jesus falou que o maligno estava se levantando. Então Pedro agora quer resolver as coisas na sua força, no seu braço, na sua espada. Os atritos que acontecem com você, os conflitos, as dinâmicas da sua caminhada, você realmente acha que muitas vezes não tem o dedo do maligno? Ou ainda que não tenha tido o dedo do maligno no início, você acha que ele não vai se aproveitar disso para criar uma rasteira para você? Meu irmão, você realmente acha que você vai resolver isso na força do seu braço? Na sua própria força? Com a sua espada? Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha, quem com espada ferir, com espada será ferido. A maneira que nós temos de resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises, não podem ser na nossa força, tem que ser na dependência do Senhor. Olha, Jesus Cristo vai dizer ali o seguinte, deixai, porque agora é a hora e o poder das trevas. Ora, eu disse que o inimigo iria se levantar, eu disse que era para nós orarmos, para nós não entrarmos em tentação. O que nós podíamos fazer era no joelho. Então, não tentamos resolver no braço o que deveria ter sido resolvido no joelho. Veja fatores que foram muito importantes. Mas eu quero caminhar para o final, para a gente não se alongar muito aqui. O que vai acontecer então? O versículo 54 vai dizer assim, então, prendendo,
o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. O que vai acontecer agora? Pedro, no início, estava muito próximo de Jesus. Jesus chamou ele à parte, conversou com ele, então estavam muito próximos. Foram todos para o Getsêmani, Pedro próximo de Jesus. Jesus vai chamar 3 em particular, e dentre esses 3, Pedro estava ali, próximo de Jesus. Mas agora, devido à situação que aconteceu, Pedro perceber que a carne dele não consegue resolver problema nenhum, que Jesus Cristo foi preso, olha, Pedro agora, ele já percebe que a carne dele não faz nada, ele fica inseguro. E como é que ele vai seguir Jesus Cristo? De longe. O que isso daí nos mostra? É um seguir Jesus sem compromisso com Jesus. É um seguir Jesus se comprometendo o mínimo possível. Num certo sentido, dá um desencargo de consciência. Os outros abandonaram, eu não abandonei, eu estou seguindo ainda. Mas esse desencargo de consciência é enganoso, porque seguir pela metade. E seguir pela metade é não seguir de jeito nenhum. Meu irmão, pensa nisso. Seguir o Senhor de longe é não seguir de jeito nenhum, é só um desencargo de consciência. Infelizmente, é outra realidade que tem sido vivenciada hoje. Pergunta-se para a pessoa se ela professa o nome de Cristo, ela professa. Mas convida essa pessoa a um compromisso total com Cristo, e a gente vai percebendo que o compromisso é parcial. Segue Jesus, mas segue de longe. Segue Jesus talvez no domingo, mas na semana não está seguindo. Segue Jesus talvez no horário cultico, mas fora do horário cultico não está seguindo. Segue Jesus na lei do mínimo esforço. Aquilo que não exigir de nós um esforço maior, um compromisso maior, então já que não exige, nós seguimos. Se exigir, a gente fica já um pé mais longe. Como é que está o seu seguir Jesus Cristo? Como é que você entende que você está seguindo o Senhor? Olha, não sigamos o Senhor de longe, nos aproximemos dEle, nos comprometamos publicamente. O fato aqui é que Pedro não queria ser visto publicamente com Jesus Cristo. Ele não queria receber as afrontas que estavam sendo dadas a Cristo. Isso daqui é muito importante nós pensarmos nos nossos dias. Parece que ser chamado de crente é algo que os próprios crentes estão evitando. Parece que ser chamado assim de conservador, parece que é algo que os crentes estão evitando o máximo possível. E meus irmãos, quando eu falo conservador, eu falo em relação à palavra. É dizer que o inferno existe. É dizer que Deus realmente condena o homem ao inferno. É dizer que o pecado deve ser abandonado, deve haver arrependimento. É dizer que precisa haver uma entrega real de vida a Jesus Cristo, uma entrega que traga mudança de vida. Meus irmãos, é dizer que ser crente é realmente ter um testemunho de diferença, de santidade, de moral, de compromisso. Infelizmente, as pessoas querem professar o nome de Cristo sem apregoar essas verdades. O meu Deus é santo, e a santidade dele tem sido compartilhada a mim a partir do momento que eu recebi Cristo. É por isso que o meu falar é diferente. É por isso que o meu proceder é diferente. É por isso que os meus modos, o meu vestir é diferente. Meus irmãos, se isso não estiver acontecendo na nossa vida, infelizmente, estamos seguindo Jesus de longe. Não deixe isso acontecer com você. Se aproxime do Senhor. Se aproxime dEle. Ainda que venham afrontas, e afrontas virão. Ainda que venham zombarias, e zombarias virão. Ainda que venham críticas, e críticas virão. Mas sigamos Jesus de perto. Não aceitemos ficar de longe. Ficar de longe é só um desencargo de consciência. Percebe os fatores? Então, não levou a sério o ataque espiritual do maligno. Foi displicente com a advertência de Jesus. Autossuficiente, achando que certas coisas com ele não aconteciam. Negligente em pagar o preço da vigilância e o preço da oração. Confiou demais no seu braço. E agora seguindo Jesus de longe.
Veja aqui o último fator, para então a gente finalizar. Um pouquinho abaixo, versículo 55, diz assim: E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Meus irmãos, Pedro está na casa onde Jesus estava preso. Então, Jesus foi levado preso para aquela casa, e como era madrugada, as pessoas que prenderam Jesus fizeram uma fogueira, para eles se aquecerem ali do lado de fora, enquanto Jesus estava sendo interrogado lá dentro. Aí ele estava numa fogueira das pessoas que prenderam Jesus. Ele estava se aquecendo na fogueira dos inimigos de Jesus. Meus irmãos, esse daqui foi como é que a gente pode dizer? A última machadada que derrubou a árvore. Essa daqui foi a última machadada que fez com que a árvore caísse por terra. O servo de Jesus se aquecendo na fogueira dos inimigos de Jesus. Ele estava ali confortável naquela fogueira, enquanto ali estava sendo abordado de maneira pejorativa o nome de Jesus. O assunto da noite foi a prisão de Jesus. O que as pessoas estavam falando naquela fogueira? Será que estava todo mundo calado? O que as pessoas estavam dizendo era que Jesus era charlatão, que Jesus realmente deveria ser preso, que Jesus deveria ser crucificado. O que as pessoas estavam ali falando eram tudo coisas negativas a Jesus Cristo, afrontosas à fé em Cristo. E Pedro estava ali, como se tivesse tudo bem, como se tivesse confortável. Meus irmãos, olha, algo para a gente pensar. Às vezes, nós precisamos tomar cuidado sobre quais fogueiras estamos procurando para aquecer a nossa fé, para aquecer a nossa alma, para aquecer o nosso coração. Porque, infelizmente, tem fogueiras que podem até aquecer a carne, mas essas fogueiras esfriam a fé. Fogueiras que podem aquecer a carne, mas que esfriam a alma, que esfriam o espírito. Quais são as fogueiras? Onde é que você tem se aquecido? A palavra de Deus mostra essas histórias, mostra essas situações, para que delas possamos aprender, para que delas possamos trazer lições e princípios para a nossa realidade. O que tem aqui que talvez você refletindo vai trazer para o seu coração? Você acha que o ataque do inimigo foi apenas contra Pedro? Será que o inimigo não continua atacando os servos do Senhor ao longo dos séculos? Como é que a Bíblia fala? Vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, buscando aquele a quem ele possa tragar. Meu irmão, tem ataque espiritual contra a sua vida, contra a sua fé, contra a sua comunhão com Deus. Tem ataque espiritual contra seu casamento e contra a sua família. Olha, em primeiro lugar, entenda isso. Pedro, infelizmente, ele foi displicente. Ele achou que isso não era com ele. Como é que você lida com as advertências da palavra? Com as advertências que o Senhor te traz das diversas maneiras. Às vezes é um irmão em Cristo que te dá um toque. Às vezes é o cônjuge que vai conversar algo com você. O pai ou o filho. Como é que você lida? Meus irmãos, refletamos um pouco mais. Autossuficiência. Você realmente acha que certas coisas não vão acontecer com você? Que certas coisas realmente não aconteceriam contigo? Negligência, como é que está a sua vida em oração? Como é que está a sua devoção? Sua busca por Deus? Negligência na palavra? Negligência na igreja do Senhor? Tentar resolver as coisas com o seu próprio braço, à sua maneira, do seu modo. A experiência mostra que desse jeito não resolve, só piora. Infelizmente, seguindo Jesus Cristo de longe. E por fim, se aquecendo na fogueira dos inimigos de Cristo. A palavra de Deus tem lições preciosas. A palavra de Deus quer nos advertir, quer nos ensinar, quer nos proteger. Que isso seja proteção para você. Encerro dizendo o que fez diferença então. O que fez diferença? O último versículo, verso 62, que eu quero colocar hoje. Desculpem.
61 e 62, diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, essa história que mostra a queda de Pedro, vai terminar mostrando o fator diferencial para que ele fosse reerguido. O fator diferencial para que ele que caiu agora pudesse ser levantado. E esse fator diferencial se dá aqui em 3 princípios. Primeiro, o texto fala que ele olhou para Jesus. Em primeiro lugar, isso. Ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Meu irmão, se volte para o Senhor. Olha para Jesus. Deixa Jesus olhar para o teu coração. Abre seu coração com o Senhor. Reflita com Ele. Tudo é entre nós e Deus em primeiro lugar. A gente em Jesus Cristo. Daí a necessidade de termos o nosso a sós com Ele. O nosso rasgar a alma, rasgar o coração. O fator diferencial que vai mudar toda essa trajetória é quando ele olha para Jesus Cristo. É quando ele percebe Jesus Cristo olhando para ele. Segundo lugar ali, diz que ele se lembrou das palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que a gente tem aprendido do Senhor. Nós precisamos nos lembrar, e a ideia de se lembrar aqui é de levar em conta, é de realmente deixar essas coisas fazerem diferença. O que nós temos aprendido do Senhor? Se lembre, o que nós temos visto na palavra do Senhor, não deixe entrar no ouvido e sair pelo outro. E em último lugar, saiu e chorou amargamente. A contrição, a confissão, o quebrantamento, o arrependimento. Em último lugar isso, chore suas falhas, chore os seus pecados, chore diante do Senhor o fato de você muitas vezes seguir Jesus Cristo de longe, o fato de você muitas vezes estar na fogueira dos inimigos de Jesus. Chore diante do Senhor as vezes que você sabe que negou o Senhor. Chore, confesse, quebrante-se, se arrependa. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está nos mostrando os fatores da queda e termina nos mostrando o diferencial para a restauração. Entre essa queda e essa restauração, que Jesus Cristo te traga lições do coração dele para o seu coração e que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Deus. Amado Pai, que a Tua palavra tenha um lugar especial no nosso coração nessa tarde. Que isso que foi aqui compartilhado venha abençoar o Teu povo, Pai. Usa de misericórdia conosco. Seja com a gente. Deus, muitas vezes eu me vejo como Pedro, em todos esses defeitos dele. Mas, ó Pai, me ajuda também a ser como Pedro, em olhar para Jesus Cristo, em me lembrar daquilo que Jesus tem falado no meu coração. Me ajuda a ser como Pedro, em chorar diante de Cristo o meu pecado, a minha falha, chorar diante de Cristo a minha necessidade dele, Pai. Seja conosco, seja com teu povo aqui. Em nome de teu Filho nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço a todos vocês. Continuaremos com as nossas lives durante a semana, seguindo as orientações que o Ministério da Saúde tem deixado diante de nós. Um carinhoso abraço a todos. Até mais.